Boa, boa, boa! Começando mais um FacinaCast. Danilo aqui, o Brendo. E hoje um convidado especial aqui junto com a gente, Marcos. O Marcos que é engenheiro, também já foi professor. A gente vai bater um papo legal aí sobre carreira, sobre empreendedorismo e falar um pouquinho aí mais a fundo dessa parte técnica aí. Então, muito obrigado aí, Marcos, pela Seja sua bem. presença. Se apresenta um pouco aí pra gente. Então, trabalhei na indústria, hoje eu sou aposentado, trabalhei como engenheiro na Sasaki, trabalhei na Marcon e dei aula no Senai durante 28 anos, já tive empresa e hoje eu estou aqui para passar um pouquinho da experiência de toda essa caminhada ao longo desses 35 anos. Ok? Vamos lá. Show de bola, show de bola. Pode. Quero só deixar aqui, lá, né, segundo aos últimos podcasts que a gente teve, falar um pouquinho dos patrocinadores agora aqui no nosso podcast, tá? Que é a Facina, a DM, Top Uds e Brainos, tá? Vai estar passando aqui para vocês, tá bom? E a gente sempre deixa os cupons aí que vai aparecendo ao longo do episódio, tá? Então você resgata esse cupom e usa ele, vai na DM aí, você tá precisando de etiqueta, vai na Brainos, que a gente tá deixando uma oferta para vocês aí na descrição. Seja muito bem-vindo. A gente, se colocar o tempo que vocês dois se conhecem, a gente conhece pouco tempo, eu agradeço o que você tá fazendo aí. Ok. E a gente quer saber um pouquinho como que começou a sua trajetória profissional, né? Porque, como você já comentou que você teve empresa, né? Hoje é muito mais fervoroso, assim, as coisas de falar, não vou ficar no CLT, você não precisa, é uma grande besteira, mas você fala, eu não preciso de faculdade e eu vou abrir a minha empresa e tocar. Você viu muita coisa, viveu muita coisa, e eu queria saber para você, como que foi essa transição profissional, que você trabalhou em cargos de muita importância, e até você chegar ali ao ponto de você falar, não, eu quero abrir meu próprio negócio, como que foi um pouquinho disso, sua trajetória, seu começo? Bom, eu me formei na Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, tá? Me formei em 83 para 84. Nesse tempo, o mercado era extremamente recessivo, tá? Tinha problema de hiperinflação, tinha um monte de problemas que eu lembro que a indústria estava totalmente retraída. Então, conseguir emprego era quase que um desafio. Quando eu estudava, eu fazia estágio na indústria Sasaki gratuitamente durante 2 anos, para conseguir um espaço depois de formado. Bom, a estratégia deu certo, né? Me formei, fui convidado pelo, pelo proprietário da empresa e comecei lá. Então, o problema é de todo começo, né? Então, você encontra dentro da própria empresa, você encontra os obstáculos naturais, pessoas que já têm uma posição dentro da empresa, então já marcam território, e aí você é mais um. O grande problema meu que eu enxergo é que uma empresa japonesa, eu era o primeiro brasileiro dentro de um certo escalão lá dentro. Então, você via nitidamente uma certa resistência. Mas com o tempo, trabalho, entrei como na área de mecânica, aí vi que não tinha ninguém na área de eletrônica, na área de comando da empresa. Como eu já tinha algum conhecimento de eletrônica, uma vez eu provoquei uma situação para puxar a sardinha do meu lado e comecei a um primeiro desafio, um projeto
mecânico que eu aleguei que era muito caro e que uma alternativa eletrônica seria melhor. Para não esquecer que isso aí era 1985, 86. Então, eletrônicas era basicamente transistor e um pouco de eletrônica digital. Seria Micro... basicamente a transição que a gente está tendo hoje, por exemplo, de Sim, IA para. sim, sim. Quando eu comecei a trabalhar, apareceu uma oportunidade de dar aula na Escola Bezerra. Na época tinha um curso técnico. E lá era válvula. Eu aprendi válvula, sendo a minha área mecânica. Então, fórmula, vontade. Tem que ter vontade. Aí, quando eu entrei na Sasaki, percebi que esse espaço tinha um vácuo aí, né? Todos os dispositivos eram basicamente mecânicos. Aí essa tal situação deu início a montar um setor de eletrônica. Aí comecei com um técnico, dois técnicos e tal. Aí chegou a 9 técnicos, 2 engenheiros, tinha um projetista, bastante gente que formava uma equipe para cuidar da manutenção da empresa, pneumática, hidráulica, da parte eletrônica, que eu fazia os projetos e a coisa foi indo. Aí cheguei até supervisor de área, mas chegou um momento em que faltava algo a mais, né? Então, a partir de uma determinada hierarquia dentro da empresa, aí você precisava, hoje eu não vou chamar de racismo, mas sempre tem aquele preconceito, ainda mais na época, né? 85, 86, 87. Então, aí, tomei a decisão de abrir meu próprio negócio. Então, na minha cabeça, dentro da empresa, eu cheguei no topo. Eu era o supervisor de área e aí a própria empresa me ajudou a montar minhas coisas, a desenvolver minhas ideias dentro da empresa. Então, ganhava o carro para levar as coisas para o meu negócio, tinha um barracão, né? E aí comecei a montar parte de seladora de saquinho plástico. Então, como qualquer negócio, cara, no começo, para mim vender a primeira seladora foi um parto. É difícil. Por quê? Porque ninguém sabe quem você é. Por que que eu comecei com máquinas seladoras? Porque até então as máquinas eram com transformador, eram uma peça cara e eu havia desenvolvido um dispositivo que hoje a gente pode chamar de sistema fonte chaveada, que não usava o tal transformador. Então eu tinha uma vantagem econômica grande. O meu sistema de controle saía barato. Então eu falei, bom, para mim entrar no mercado e competir com pessoas que já estão lá um tempo, entre confiar no iniciante, confiar numa empresa que já está no mercado há 5, 6, 10 anos, nem tem nem condição. Então, por isso que todo começo é muito complicado. E essa máquina, ela tinha essa vantagem de não usar transformador, era mais leve, meu custo era menor, então eu podia, vamos falar assim, levar meu preço bem abaixo da concorrência. E aí comecei, e aí, com muito custo, vende a primeira, vende a segunda, fala para o cara que o outro comprou, aí o outro comprou, e aí Aí o vai. primeiro cliente foi a padaria Progresso, a padaria Progresso vendia a segunda ligou para Progresso, para a padaria Progresso, é boa, e vai, 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 e aí normalmente a coisa vai. Aí comecei a procurar novos mercados. Então, o mercado que eu vi que tinha mais prosperidade era o norte do Paraná, Maringá, Londrina. Aí, na época, não tinha internet, não tinha nada. Então, você contrata um vendedor, Parece que a gente tá falando de outro mundo, né? você É tudo na contrata, exatamente, internet. Parece que é tudo. exatamente. Hoje parece que a gente fala, não, é tudo aqui, é tudo internet, vende pela internet, faz tudo pela internet. Então, aí, o que acontece? Então, você tinha que ter um vendedor, esse vendedor ficava gripado, você não vendia, e aí, um monte de dor de cabeça.
E aí comecei a perceber que a venda regional era mais importante, era menos onerosa, e comecei a abandonar. Ganhei vários calotes com esse negócio de venda, de vendedor. Aí o governo, para ajudar, a taxa de imposto é uma coisa absurda, então você dividia em 3 vezes. Primeira parcela, praticamente 33, 27, 28% de imposto, colocando tudo. Primeira parcela era do governo, que não perdoava. O cara te dava um calote, Pronto. o governo, teu sócio, ficava com a parte dele e você ficava chupando o Sim. dedo. Então aconteceu várias. Então, gente, não mudou nada, tá? Você que vai empreender, se vai fazer agora, se vai fazer depois, não muda nada. O governo quer a parte dele, é isso. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa do Brasil mesmo, não tem como. É por isso que aparecem muitas formas de burlar o sistema, né? Sim. Com Porque certeza. se você não faz isso, você não consegue erguer. Então, você tem que trabalhar com um certo jogo de cintura para poder sair do chão. Ainda mais falando de começo, né? Sim, Porque principalmente no começo. tem jeito, né? E nesse período que você estava na Sasazaki, você se formou, estava na Sasazaki, você foi montar o seu negócio, ainda estava nesse período de hiperinflação, você pegou pouco, Não. pegou muito, porque é um cenário que, né, eu mesmo sei, eu sei o que é inflação, mas você escuta de ouvir falar que era, o negócio você ia no mercado, era um preço de manhã, Você recebe hoje, correr no mercado para fazer compra, para ter o máximo de rendimento possível. E aí, se deixasse para amanhã, você ia ver que já ia ter diferença. Eu ouvi a minha mãe falar muito que o pessoal ficava no mercado com aquelas maquininhas lambe-lambe, não sei se eles falam, tec, 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 trocando preço toda hora. E ela trabalhava no SESI, meu pai trabalhava no SESI, tinha um mercado do SESI. Sim, Acho que você lembra do mercado do até os SESI. filmes. E o mercado do SESI parcelava em 3 vezes. E ela falava, então a gente ia lá, pegava o salário, fazia uma comprona grande, só que na hora que ia pagar lá no final, por conta da inflação, aquilo lá já não era nada. Era pequeno, né? Então, tinha muitas táticas, né? Agora, por que que eu parei com a empresa? Por causa do governo. Porque, na época, teve do Collor, teve o tal do confisco das poupanças. E aí tirou todo o meu capital de giro. Ou seja, você já tinha até montado um capital de giro, Tinha estava bem estruturada a empresa, tudo teve mas certinho. por conta de uma coisa que não foi erro de vocês, uma coisa né, externa, querendo ou não, do Sim. governo, vem e Aí, às vezes de acaba com o repente, negócio. do dia para a noite, eu tive a surpresa de falar, e agora? Como é que eu vou comprar matéria-prima? E aí a coisa gringolou de vez. Depois tentei segurar. É uma época em que, por exemplo, o cara rotava lá na Rússia, lá, sentia aqui. Ah, a Rússia passou, está, tal, já que já você já via que as vendas já caíam. Imediato, né? A especulação era muito grande. Porque numa época de inflação muito alta, o mercado se comporta de forma diferente. Então vive mais especulação. Então o nego falou que tá mal, tá mal, Já porque falou que tá mal. o mercado é mais fator psicológico do que realmente. Hoje ainda é, mas na época era muito mais. Bom, aí para concluir, junto com a firma, comecei a dar aula no Senai. Na verdade, eu comecei a dar aula no Senai quando eu estava na Sasazaki, dava aula à noite, e era quase uma terapia, porque vivia com a cabeça. Então, falar, chegar à noite, falar, explicar, era muito gostoso. Aí depois, com o passar dos anos, virou, né? Paga-se bem, pagava-se bem. E aí, comecei a trabalhar na Marcon, na parte de fazer projetos, mas era a parte de assessoria. E mais um forte ficou o Senai depois, onde aí eu vi realmente, comecei a entender o porquê que as coisas se complicaram. Eu acredito que qualquer pessoa que queira ser um empreendedor, primeiro precisa sonhar. Então, sem sonho, você não chega a lugar nenhum, né?
Então você precisa sonhar, você precisa acreditar, mas ter aquele objetivo, falar, eu quero isso. Sonho mesmo. E a impressão que eu tive nessa última década é que tiraram o sonho das pessoas. Não é regra geral, né? Claro, sempre existem as suas exceções. Mas as pessoas não têm, o que eu vejo, não tem mais aquela. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, você chegava numa sala e perguntava o que você quer da vida, coisa normal que eu fazia, mas era curiosidade. Você via pessoas, não, eu vou fazer o curso do Senai, eu vou ser um eletricista, eu quero montar um negócio, eu quero não sei o quê, eu vou fazer, mas na verdade eu quero fazer engenharia elétrica, mas isso aqui é bom. Então você via aí mais da metade. Isso foi em 1995, 96. Dava aula à noite, então você via. Depois eu comecei a dar aula para molecada, você percebia também que muita molecada tinha essa. E nos últimos anos, sei. A resposta mais comum era: não sei, o que você está fazendo aqui? Ah, minha mãe falou para mim fazer, né, porque eu estava na rua. E aí? É um período na onde as coisas elas foram totalmente desconstruídas, né? Porque eu costumo falar isso aqui, que a gente quis mesmo criar isso para falar que você ir empreender, ele não é fácil, como você acordar às 6 da manhã e ir lá trabalhar, nada vai ser fácil, não vai vir fácil, tá? Se vir, desconfie, é esse o parâmetro. Só que as coisas, as pessoas querem normalizar determinadas coisas. Não tem como você ser um engenheiro sem você ir lá, ter feito um curso técnico, se interessado pela área, feito uma faculdade. É, pode até, você pode, mas você tem que ir lá e se dedicar horas para você poder fazer isso. E a gente vê que essa geração, eu tenho, né, alguns funcionários que são aí de 16 para cima. E não é criticando, não, é que é bem diferente. Porque o meu pai, ele não, por exemplo, ele não tinha uma opção dele falar assim, não, ó, eu vou sair desse emprego aqui e tô nem aí. Não, ele tinha que sair de um emprego pro outro garantido para ele já ir amanhã, ou no mesmo dia que ele saísse desse, tá lá no outro serviço. Então você vê que essa geração, por exemplo, larga o emprego, o que que você vai fazer? Não, eu não sei ainda, vou ficar em casa e depois eu vou ver. Vou receber salário, desemprego É, durante tantos tempos. é isso. E querendo ou não, é uma realidade, né? Só que a gente vê, trazendo um pouco para esse lado do empreendedorismo, como que você, a questão da sua empresa, você não quebrou, vou colocar assim, não quebrou ela por questão sua, foi uma questão 100% externa. Como que você lidou isso mentalmente? Você falou que o Senai foi uma parte, mas como que você falou assim, cara, não vou abandonar tudo de vez? Porque, Você digeriu isso daí, né? porque assim, a gente vê tanta coisa hoje, que a gente estava comentando aqui, mas de gente por muito pouco se entregar e não querer fazer mais. O seu foi totalmente externo. Como que você lidou com esse processo ali, até mentalmente, porque não foi um processo É, fácil, né? eu penso assim, tem alternativa? Tem uma outra alternativa? Bom, não, não foi a minha, foram milhares. Tem algo que eu possa fazer para contornar isso? Não, não tinha. Não tinha. Então, chorar o leite derramado é complicado. Arregaçar as mangas e vamos à luta. Entendeu? Então aí me dediquei mais à parte de assessoria, né? Porque fecha uma porta e abre outra. Sim. Então muda. Agora, até hoje eu tenho o barracão meu, tá lá, faz alguma coisinha lá de vez em quando, e tal. Mas eu acho que a vida é assim, cara. Não tem falar assim, eu poderia ser. Agora, falar em empreendedorismo, primeiro, antes de eu
de falar em empreender seria, o que eu questiono muito é vontade para isso. Então, hoje, a coisa eu acho que mais preciosa é o sonho. Você pega, na última empresa que eu trabalhei com assessoria, você chega com um garotão de 18, 20 anos, eu gosto muito de conversar. Qual que é o sonho médio deles? Comprar uma moto e um celular. E depois, comprar uma moto com uma cilindrada maior e um iPhone. Acabou. Cara, acabou. E aí? Zerou o Aí eu game, vou né? ver. E aí? Tá bom. Mas tá bom, bom. Mora na casa dos pais, maioria. E tá. Principalmente depois da pandemia. A pandemia gerou uma incerteza muito grande. Aí muitos me responderam o seguinte: por que eu vou? Posso morrer amanhã, cara. Então, se eu tiver uma moto, eu estou curtindo hoje. E acabou. Então, empreender alguma coisa significa sonhar. Então, se você tira o sonho, né? Um filósofo que falava isso, né? É, quer, quer destruir um homem, tire seus sonhos. É isso. Então, hoje, agora vamos mais para a parte técnica, vamos falar assim. Empreender. Então, hoje, de tudo tem no mercado. Sim, de tudo tem no mercado. Então, o nicho de coisas boas está escondida. Agora, olho para poder enxergar isso é que é o problema. Então, aí não é mais o lance de empreendedorismo, é o que fazer, aonde a sua percepção mostra que isso aqui vai. Há muitos anos atrás, o Sebrae falava assim, tinha uma regrinha que falava assim: você quer ganhar dinheiro? Invista na vaidade da mulher e no vício do homem. Né? A minha empresa era assessorada com a parte do Sebrae, principalmente a parte de curso e tal. Então, quando você não tem nada de custo, fala, pega teu custo de matéria-prima, multiplica por 5 e vende. Mas assim, umas regrinhas básicas para dar o startup, para você começar. E aí o que acontece? O problema é achar esse ponto. Então, é difícil hoje. Porque você vê o quê? Hoje até o foguete que não dava ré, dá ré. Agora, uma coisa que eu aprendi, que é interessante, é o seguinte: vocês têm um hobby? Tem um hobby? Tem. Por exemplo, quem mexe com aeromodelismo? Um hobby. Sim. Cara, o cara paga uma fortuna com uma pecinha daquilo que lhe dá prazer. Interessante, né? Então, o hobby é um mercado também já explorado, mas que abre um leque, uma ideia, né? Eu explorei isso aí um certo tempo, sabe? Mas então, é uma coisa interessante. Então, o hobby, é, coisas voltadas para uma coisa onde você não precisa para sobreviver, mas te dá prazer, eu acho que o caminho é por aí, tá? Porque hoje tudo que você precisa tem. Tem 3, 4 concorrentes. Se você for concorrer com preço, fica difícil. Tem grandes empresas e tem o preço lá embaixo. Então, ou você entra no mercado porque você tem uma tecnologia, como eu fiz no caso dos transformadores, você tem uma carta na manga, ou você não entra. Porque entrar para ser mais um, você é mais um novo. O outro é mais um velho de casa. Ele vende, você não. Né? Agora, o lance do hobby é interessante, é uma coisa para se pensar, porque às vezes o cara paga aquilo que teoricamente não vale. Você achou um mercado que tem poucos que se atrevem, né? E dá dinheiro. Né? Então eu vejo assim. Agora,
repetindo, antes de mais nada, empreender sonhos. Acho que isso aí é o que está hoje, que está pegando mesmo. Legal, tá? Voltando um pouquinho aí no tempo lá na parte da Sasazaki, você comentou ali que você foi um dos primeiros brasileiros ali no setor, né? Na parte do setor. E aí você falou que você cuidava da parte mecânica e aí você veio e introduziu a eletrônica. Você teve uma certa resistência? Como que foi isso aí? Foi tranquilo? Foi. Resistência. É o seguinte, ó. Eu pergunto assim, por ter partido de você, né, no caso. Sim, aí você pensa assim, estudei 5 anos, me dediquei 5 anos, me ferrei lá no Rio de Janeiro. Chego aqui, por causa de um detalhe, cara, a empresa não precisa de mecânicos, precisa de um eletrônico. Então, na época, a motivação que eu tinha, eu achava isso um detalhe. Na época, fui para São Paulo, comprei os livros de eletrônica e fui estudar, né? Hoje parece uma coisa assim, eu falo simples assim. Hoje isso é um absurdo. Você não Por usou o quê? Google? Porque você precisa. Não, o simples fato, até o Google ele é complicado. O simples fato de você pegar um livro de eletrônica e começar a estudar é complicado. E aí, né? Estafa, pá, vambora, né? Aí cheguei, eu tinha subordinados que eram engenheiros eletrônicos, engenheiros elétricos. Depois fui dar aula no Senai de eletrônica, de mecânica, de elétrica. Então, agora, qual que era a grande motivação? Poxa, cheguei até aqui, vou parar por um probleminha, né? Então, Mas na época você já enxergava dessa forma, você construiu isso ao longo do tempo, essa visão. não, tudo é necessidade. Tudo é necessidade. Então, se na área mecânica tivesse espaço, tranquilo, sem nenhum problema, você podia desenvolver mecânico. Tanto é que mais tarde eu desenvolvia também a área mecânica. Mas depois que você ganha um espaço dentro da empresa. Tudo é assim, né? Então, ninguém confia em ninguém assim. Ninguém tem estrela na testa. Sim. Nenhuma empresa entra no mercado achando que ela vai. Não, ninguém sabe quem você é. Então, a primeira fase de tudo isso é mostrar quem você é, mostrar a sua competência. Aí, naturalmente, as coisas aparecem. Acontece. Ok? Você disse que fez a faculdade lá no Rio de Janeiro, correto? Na época você optou lá porque pela qualidade do ensino ou porque é lá que tinha o curso que você pretendia fazer? Como que foi essa opção sua de ir para o Rio de Janeiro? Então, Teve alguma. nessa época, Danilo, era assim. Você fazia o cursinho e fazia o vestibular. Eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos, no segundo colegial. Mas eu não tinha idade, na época não podia. Aí fiz o cursinho. E aí, cara, destino? Não sei. Prestei era para mim prestar o vestibular aqui em São Paulo em 2 lugares. E lá no Rio. O Rio era primeiro. Lá teve uma greve, teve um negócio tal, no meio do vestibular. Eram 4, 5 dias. E aí prolongou para mais, quase uma semana. E aí pegou os dias do vestibular aqui em São Paulo. Que eu queria Bauru, queria São Paulo. Aí chegou a decisão, ou você fica aqui e termina, ou você larga tudo aqui e corre lá para começar lá. E foi uma opção. Eu vou ficar aqui e vou terminar. A escola não era tão difícil assim de entrar, era difícil sair. Porque era uma escola que os professores eram todos, né, militares. Né? Então, se você quisesse aprender, você tinha total apoio para isso. Né? Eu tive professor que era general do exército, capitão,
coronel, 2, que era o pessoal já do Exército, dava aula no INE, né, no Rio de Janeiro, e dava aula também na Gama Filho. Então, era uma escola que tinha bons professores. Não tinha, assim... Rio de Janeiro é uma coisa complicada, né? Então, o dia que faz sol, o pessoal falava... Ó, às vezes eu perguntava, cara, você faltou ontem, por quê? Porra, meu, ontem deu o maior farol, quer dizer, saiu um sol bom, o cara foi pra praia. Então, nível de comprometimento, zero. Deus farol foi. É, Entendeu? Então é isso. Então, aí eu aprendi que não é a escola, não é a escola que faz o aluno, né? Isso nunca foi. Você que está assistindo esse podcast, tá? Vou deixar uma promoção aqui para vocês. Na sua primeira compra, tá? Em doces na Facina, que é a patrocinadora oficial desse podcast, você vai ganhar um cupom de 10% de desconto, tá? Vou deixar o QR Code que vai aparecer aqui em um dos lados e o link na descrição, tá? Já vai estar contando ali com desconto, tá? O cupom que você tem que colocar. Agora vamos voltar para o podcast. Ok? E realmente Rio de Janeiro era tudo isso que o povo fala ou piorou? Rio de Janeiro é assim, ó. Que é quando a Sempre gente vê foi. alguém de lá fala, nossa, como é que o cara sobreviveu pra lá? Quando eu morava lá, eu ia para a escola de trem suburbano. Às vezes o trem ia bem devagarinho, aí você olhava para trás, você via um monte de corpos com um jornal em cima, que na noite anterior teve briga dentro do trem de faca. E na época os trens mais antigos andavam de porta aberta. E o cara, para não morrer esfaqueado, pulava. Então ficava tudo morto. Normal. Alguém sabia disso? Não. Chegava aqui em Marília, nem nada. Era normal esse lance de surf em cima do, né? Isso é antigo lá. Às vezes estava de trem, estava o corpo de bombeiro tirando o moleque, ficou espetado na lança, ele caiu, ficou na lança da grade. E o povo via aquilo lá, normal. normal. Então, lá sempre foi por aí, sempre foi dominado pela droga, pela milícia, hoje muito mais. E qual que é a diferença? É que hoje a gente sabe. Hoje tem a mídia, né? Hoje tem a mídia que fala. Antigamente era final do regime militar, né? 1979, 1980, era o Figueiredo. Então, as coisas eram mais controladas. Hoje também é, tá? Acredito, eu tenho parentes que moram lá, acredito que hoje está bem pior do que mostram. Só que mostram aquilo, né? Aquilo que dá para descer goela abaixo. Na verdade, é complicado. A gente entrevistou aqui o Neto, né? Isso. E ele tava falando isso, que trabalha na Record. Ele tava falando isso, a matéria, a tragédia, ela dá muita audiência. Sim, Então eu acredito também que talvez é desse jeito, mas às vezes martela em cima de muita coisa que às vezes é um negocinho e às vezes o que tem que mostrar mesmo talvez não mostre, né? era normal. Lá tinha um jornal chamava O Dia. Então, você passava, tinha um jornal exposto na banca. Morreu com 20 facadas. Primeira página. Passava mais algum tempo, morreu com 35 facadas. 20 facadas já não. Já virou normal. Foi esquartejado, morreu, não sei o que, pendurado. Oh, primeira página. Aí aquilo vira banal. Porque as pessoas vão se acostumando. Então, hoje, a violência é uma coisa banalizada. Né? Lá morreu com 30 quilos, no dia com 30 tiros, última página, rodapé da página. Então é assim, então as coisas são, as pessoas vão se adaptando. O Rio de Janeiro é uma prova viva disso, tá? Então hoje as pessoas vivem com medo, tudo é sob tensão, né? Então quando eu estava lá e vinha para cá para as férias, isso aqui para mim era um paraíso. É complicado, lugar complicado. Quantos anos de faculdade, Marcos? Lá? 5 anos. 5 anos. 5 anos de puro caos. Sem dúvida.
Porque quando você vive num lugar, nasce num lugar desse, você fala assim, não tem alternativa. Concorda? Sim, sim. Quando você mora aqui, numa cidade do São Paulo, que é outra realidade, você está lá e fala, eu tenho alternativa. Isso que é complicado, entendeu? Eu tenho alternativa. Então, é isso que acontece. Então, quem nasce lá já está adaptado. Às vezes, quando vem para cá, não consegue se adaptar. Porque é tanto barulho, tanta coisa toda hora. Parece que a tensão está no sangue, eu não sei. Então você se formou em engenharia mecânica, mas também foi para eletrônica, pelo que você Fui comentou. para eletrônica, necessidade. Mas aí eu tive que estudar. Eu nunca gostei de professor, sabe? Sempre achei o cara muito chato. Então, eu quero aprender, compro um livro e vou aprender. Por que Você que você nas... foi virar professor? Então, cara, Para mudar essa realidade, né? virei para um professor para tentar entender por que que eu não gosto de professor. Faz sentido. Acho que todos os professores têm esse pensamento. Não, você sabe que você passar para frente, você sabe, é uma coisa que dá muito prazer. Então, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu dava 10 horas e o cara não queria ir embora. Eu ficava contente, né? Agora tem aluno que já estava agoniado. Então você dava aula e a hora que o cara começa a entender, por exemplo, microcontrolador, microprocessador, eu gostava muito disso, entender como funciona por dentro, como é que é a lógica, que coisa empolgante. E você via que as pessoas se empolgavam. E o grande prazer era ver as pessoas envolvidas e seguindo vida, crescendo dentro. Nos últimos anos, foi complicado. Porque meia hora antes ele já está arrumando as coisas. Entendeu? Então você vê que você não consegue mais motivar. Mas eu acho que a dificuldade, que nem você comentou, dos tempos mais para trás aí, ela fazia com que o aluno estudasse mais também. Que nem você falou, eu fui lá para São Paulo buscar os livros para estudar eletrônica. Eu lembro que eu peguei o comecinho ali, eu estava na sexta série, foi a primeira vez que eu acessei o Google, só que na quinta série eu fazia as pesquisas através da Barça. Você deve saber os livros da Barça lá. Você pegava o índice, procurava e tal. E eu lembro que um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim: tenho que fazer. Essa parte você não pegou, você é bem mais novo. E ainda eu tenho a coleção da Barça lá em casa até hoje. E aí eu lembro que teve uma pesquisa da escola, eu estudava no SESI também, que né, faz parte ali do sistema. E precisava fazer uma pesquisa de cores primárias. E aí eu falei pra minha mãe, falei, preciso fazer uma pesquisa de cores primárias e tal. A gente tava na casa da minha avó, falei, precisamos ir embora que eu preciso pesquisar lá na Barça. Ela falou, não, mas agora tem o Google, quer ver, ó? E aquilo ali pra mim, pronto, acabou os problemas. Falei, acabou os problemas. Então eu acho que isso acaba deixando também, não sei, você aí que deu aula, se isso aí acaba deixando o aluno preguiçoso, porque hoje ele não precisa, entre aspas, não precisa aprender mais nada. Ele bate ali e ele tem uma resposta. Chato não, mas o grande problema tá aqui. Porque quando você tem a dificuldade, você vai atrás. É a dificuldade que é uma mola. Desde que você esteja motivado, a dificuldade passa a ser algo a vencer. Vou aprender. Quando tiram essa dificuldade, sabe, perde o prazer. Talvez perde o sonho. A primeira vez que eu ia para São Paulo, comprava datasheet dessa grossura, todos os circuitos integrados que eu usava, em inglês, para acabar de ferrar tudo. Ia fazer um projeto, consultava, tal, nível de tensão, aquele negócio todo. Aí, quando apareceu a internet, eu estava na Sasaki. Sim. Primeira vez que eu cheguei na internet, coloquei circuito integrado. Eu lembro, era CD 4017, um contador decimal, Johnson, e apareceu lá na tela. Eu acho que eu chorei. De alegria ou de tristeza? De alegria, porque aquilo, para mim, ia ser uma coisa. Meu trabalho ia.
Eu perguntei de tristeza, porque agora um pouquinho antes da gente começar, a gente estava comentando do Padre Pio aqui, que você comentou da televisão, que ele chorava quando ele descobriu a televisão. Então, a- Nesse sentido, como a visão de professor, né? imagina o seguinte, você rói o osso, depois te dão um filé mignon. Aí é bom. E quando você não conhece o que é roer o osso, você não dá valor pro filé mignon. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, hoje, você tem acesso muito fácil à informação. Não quer dizer que você sabe. Você tem acesso. Que nem aluno chegava para mim e falou assim: professor, não preciso estudar. Ó, o que você quer saber? Entra lá no Google, você vê? Eu falei, tá, agora leia e entenda. Google é uma coisa interessante. Ele te ajuda quando você sabe, e te atrapalha quando você não sabe. Você não entende nada de bolo, entende? Vai procurar uma receita. Parecem trocentas. A maioria delas é sugestão. Você não consegue discernir. Essa aqui. Agora, quando você está na área e vai procurar alguma coisa, você já sabe o que é bom, o que é ruim. Então, o Google vende uma falsa ilusão. Ela dá, hoje, ao jovem, uma ideia de que ele sabe alguma coisa. E ele não sabe nada. Ele sabe, talvez, até achar a informação, mas traduzi-la, Não vai. esquece. Entendeu? Então, isso transformou muito as coisas. Facilitou. Quando facilita, tira a motivação. E aí, tá gostando do nosso podcast? Então continua ligado aí que já já voltamos. Mas antes disso, vou dar um recado rapidinho para vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, eu vou deixar o nosso QR Code aqui da ADM Solution, que é um dos nossos patrocinadores, para que você possa fazer a compra lá de impressoras, suprimentos, que são as etiquetas para e-commerce, ribbon. Então, faça a leitura do QR Code ou acesse o link na descrição para ter esse super desconto. Vamos voltar para o podcast. Fala que é a parte que eu tenho que trabalhar, que é fazer os anúncios aparecer para a pessoa pesquisar. E às vezes não, a gente padroniza um anúncio lá que tem as palavras-chave, né? Eu consigo fazer aparecer o que eu quero que você pesquise. Então, se a pessoa está procurando um doce, um amendoim japonês, o meu pode ser o mais caro, mas só que se eu conseguir ser o melhor para aquelas palavras ali que eu selecionei, ele vai aparecer para você. Às vezes ele não é o mais barato. Se Sim. você pesquisar, se você ir atrás, você vai achar o mais barato. Então, a internet ela tem facilitado as coisas, porque eu acho que a gente também quer as coisas mais rápido, né? Eu acho que a velocidade também acabou tirando praticamente a qualidade, porque hoje o que você pega de conhecimento que você tem, é muito difícil achar alguém que vai ter, talvez ali, por exemplo, na minha idade, algum. É que, sabe, esse tempo para a pessoa ficar lá, vou ler um livro, vou ler um artigo. Então, Você pega, gente, isso aí, a gente não consegue ler uma página de um livro. isso aí Você não- é maus hábitos que esse aparelho causou. Estava dando aula de hidráulica, aí eu expliquei o que é vazão. Depois no quadro expliquei, ó, lá vazão, por exemplo, litros por minuto. Aí, então vamos lá. Fala para mim qual que é a vazão de uma mangueira que está saindo água, ou óleo. Obrigado. Eu vou dar para você uma lata de 1 litro e vou te dar um cronômetro. Ok? Você tem uma lata e um cronômetro. Dentro do Senai, as salas são bem aparelhadas, todas com computador, quer dizer, recurso. Tudo bem? Então vamos pensar. Então vamos lá. Todo mundo ligou o computador, pesquisa. Para descobrir a fórmula da vazão. Que fórmula? Vazão é litros por minuto. Você abre o cronômetro, marca, encheu seu cronômetro, tantos litros por minuto. Cara, ninguém conseguiu. Porque o primeiro instinto pesquisar. foi ligar o computador, procurar no Google. Uma coisa totalmente fora. Então, isso que perdeu. Perdeu. Até você me passou um vídeo essa semana do psicanalista lá que fala justamente isso, né? Ele fala, ó, deixa seu celular em casa e vai no mercado caminhando
e vai pensando na receita que você vai fazer. É coisa que a gente para pra pensar, Brendo, e não vê mais. Aí você fala assim, ó, eu vou fazer um macarrão, ele dá o exemplo, vou fazer um macarrão alho e óleo. Chega lá, já vai pensando mais ou menos onde tá o macarrão. Na hora que você estiver voltando pra casa, você vai pensando no cheiro daquele macarrão, que jeito que você... É coisa que nós não tá mais acostumado. Você não pensa mais nisso. E você tá tão ali, tão ligado que é o que ele falou. Você chega na sua casa, você pega aqui, pede um salgadinho. Então, mas isso tá ligado justamente com o que ele falou no começo. Ah, você vai, o Sebrae falar, ou você vai vender para o vício do homem ou para a necessidade da mulher. Hoje foi criado em cima da necessidade geral. Igual, mulher não vai mais se programar às 4. Tô falando nada que é machista, feminista, né? Para ser cancelado, mas mas ela não vai mais se programar às 4 horas, 5 horas, saber se as coisas estão na geladeira. Esqueci de descongelar a carne, vamos pedir uma pizza. Então ela dá 2 cliques, ela pode fazer o cabelo, fazer a unha, fazer um monte de coisa. Então, na verdade, os sistemas ele vem para facilitar a sua vida. Só que, na verdade, a gente, como ser humano, igual o Marcos estava falando, se a gente não tem um propósito, um desafio, a gente é uma máquina que precisa fazer isso. E o que acontece? A gente não sabe o que fazer sem essa barreira, sem Precisa ter o esse negócio. desafio. Se você tira o desafio, tudo na mão, tudo fácil, aquele sistema lá, Dopaminérgico, né? dopaminérgico. Que é o da recompensa lá. Você falta alguma coisa, entendeu? Então, hoje, você fala assim, um empresário de 30, 40 anos atrás era um. Uhum. Hoje, e aí, hoje, como é que faz? Como é que você trata, por exemplo, um funcionário que o sonho dele é ter uma moto e um celular? Você acha que ele vai se empenhar? Você acha que ele vai se dedicar para crescer dentro da empresa? Não. Ele vai esperar dar tantos meses para ter direito ao salário de desemprego. E aí, rua. Junta com o fundo de Você dá garantia. risada. Então, agora, o que é isso aí? Já pensou, cara? Isso aí vira cultura. Cadê o Brasil? Mas hoje é o que está sendo estruturado. Mas deixa eu te... Vai, fala. Não, pode falar que senão eu vou entrar. Deixa eu te dar um exemplo de empreendedorismo da década de 90, 2000. Conheci um cara, na verdade era funcionário bem sucedido, tipo um gerente. O chefe dele estava na merda, no Rio de Janeiro. Desempregado, ferrado, resolveu vender churrasquinho na Avenida Brasil, lá na região de São Cristóvão, muita empresa. Churrasquinho. Ele viu que era um bom negócio. E foi vendendo churrasquinho. E aí, o isopor, ele contando, tá? O isopor onde ele guardava o churrasquinho, ele não deixava perto, ele deixava pequenininho e guardava num bar perto para não falar, para não chamar atenção. Porque para não. Pô, o cara tá vendendo muito. Então, uma churrasqueirinha de chapa de aço, chinelinho de dedo, uma camisinha, tá lá. Então, estratégia. Ele começava a vender 4h30, 5 horas da tarde, a hora que o pessoal sai das empresas, com o estômago nas costas, aquele cheiro de churrasco no ar. Acabou. Vai pegar um. Né? Bom, ficou bom o negócio. Ele pegou a mulher dele, mais 1 quilômetro na frente, na curso da Avenida Brasil, mulher dele lá, com chinelinho, mesmo esquema. Foi. Ele fez isso durante 15 anos. Durante 15 anos, esse cara ficou milionário. Ele tinha 15 pontos da Avenida Brasil, funcionários, primos, todos eles de chinelinho. Pô, a empresa não podia ter uma churrasqueira de aço inox, cara de branco. Aventalzão. Mas aí ele pensava assim, mas peraí, a imagem que eu estou passando, o meu cliente, ele compra muitas vezes para me ajudar, coitadinho de mim. Agora, se eu tiver demonstrar ostentação, eles não vão comprar mais de mim.
Ó a cabeça do cara. E aí, ele tinha a caixa de isopor nos 15 pontos escondidinha, que era quilos e quilos. No final, ele tinha um baita do galpão, frigorífico entregava para ele de caminhão. Os funcionários, durante o que faziam o turno das 5, era 5 horas da tarde, 4h30, até 9, 10 horas, na parte da manhã montavam o espetinho, né? Aí punha a roupa de briga, modesta, chinelinho de dedo todo ferrado. Olha só, não é? Apesar de ter emprego, uma van levava os funcionários, tá? Andava ali no Brasil, ia parando nos seus pontos. Antes o caminhãozinho já passava e deixava já as churrasqueirinhas, todo fodido, ferrada. Nada para chamar a atenção. Hoje é totalmente ao contrário. Estratégia. Olha só, estratégia. Ele pegava o cara com o estômago nas costas, morto de fome, aquele cheiro. Depois ele descobriu uma essência, uma coisinha que ele colocava lá no carvão. Lá ficava, o vento batia de lá, você ia correndo. Aí a humildade dele demonstrava o marketing dele, falar assim, uma pessoa querendo subir na vida, e o cara ficou milionário, né? Visão, né? Pô, tá certo. Vender churrasquinho, para muitos, é humilhante. Não, humilhante, né? Agora, ele viu de uma forma totalmente empresarial. Exatamente. O caminhão chegava na empresa dele, a empresa mesmo. Ninguém sabia, era churrasquinho. Ele falou que era vans de um lado para o outro, organizando tudo o teatrinho que era das 5 e pouco, das 4h30, 5 horas da tarde, até as 7, 8 da noite, vendendo churrasquinho. Aí você vê, né? Precisou de muito? Não. Momento, time exato. Ele não vendia na parte da manhã, que o pessoal tecnicamente está de barriga cheia. Né? É que nem pega o cara no contrapé, né? Um produto que era agradável. Produto que era agradável, né? Não era tão caro. Isso. Então, aí você vê. Agora, transporta isso para hoje. Hoje não ia certo. É porque hoje é totalmente o contrário, né? Tem que montar o melhor lugar, climatizado, tem que ter um marketing. Depende do teu cliente. Se você for lá no Rio de Janeiro, Zona Norte, Tropé do Cão, talvez esse esquema não funcione. Marcos, mas uma coisa que eu tava até comentando com o Mike, a gente que é mais novo, a gente não tem noção do que é Brasil, velho. Porque assim, o Brasil é muito grande. E às vezes você anda ali um estado a mais, as pessoas já mudam. Já é outro sotaque, é outra coisa e tal. E a gente fica, às vezes, numa bolha, que às vezes aquele olhar ali é porque a gente foi acostumado a não se mover. É diferente do Danilo aqui, que acaba saindo, viajando mais, eu fico muito no online. Então, no online, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que uma pessoa no Nordeste vai escrever um determinado produto, porque lá ele pode falar diferente. Igual a questão do varão de cortina. Eu dobrei a venda só por causa que eu vi que o cara, em vez de escrever varão, escrevia varal. É igual chinelo e chinela, né? É, Você tem que pôr mesma chinela, coisa. chinelo. E às vezes esse detalhe é porque a gente fala assim, a nossa Tá no nosso geração está acostumado a não se mover. A gente foi treinado para não se mover, para que as coisas se movessem até a gente. Eu acho que isso acaba, assim, é muito bom, porque pô, você pode ligar lá para fazer um negócio, fazer outra coisa, só que também é muito ruim. E como que você vê? Porque você pegou toda a transição. Eu creio que da geração do meu bisavô pro meu avô e pro meu pai não mudou tanta coisa. Mas do meu pai para mim e do meu pai para do meu irmão mudou
Se eu pegasse meu bisavô e colocasse ele aqui, ele ia falar: Meu Deus, eu acho que esse mundo aqui tô em outro negócio. Como que você viu isso? Como que você vê isso? Com tudo que você viveu? Porque é um. Cara, parece que é outro Tá. mundo. Quando eu ouço você falando, tipo, mas pra que ele foi lá? Mas eu acho que nem precisa ir muito Então vamos longe. Se você pegar de 10 anos, se você pegar uma pessoa de 10 anos pra cá, ela já vai. Estudo Eu dei de aula. conhecimento, né, que vai. Eu dei aula de válvula, triodo, pentodo, não sei o quê. Dei aula de transistor, junção PN, fundo, entra lá na parte química. Dei aula de microcontrolador, microprocessador, microcontrolador, programação de série P. Depois, linguagem, comecei com Assembler. E Baixo nível. Assembler é linguagem de base de máquina, depois alto nível, e vai. Conclusão. Eu vou te dar exemplo de um técnico. Técnico de televisão dos anos 70. O cara tinha que ser bom em eletrônica. Por quê? Ele abria o televisor, ele tinha que procurar o transistor que estava dando fuga. Então ele tinha que pegar aquele esquema, ver, medir, tinha os pontos de medição, aqui tem que ter tantos volts, e ele, por dedução e conhecimento, ele falava: esse transistor está queimado. Então o técnico tinha que ter um baita do conhecimento. A hora que chegou o circuito integrado, aí o que aconteceu? É um monte de transistor dentro de um invólucro. Aí as funções que antes você usava 30, 40 transistores para fazer uma função, aquela função já estava compactada, já tinha uma função específica. Então, o técnico, o que ele precisava saber? Que aquele circuito integrado era um amplificador de áudio, aquilo era entrada e saída, assim mesmo ele tinha que fazer as suas para identificar que aquele amplificador de áudio estava queimado. Aí tiraram. Aí veio um microprocessador. Aí, o que acontece? A tecnologia ficou tão alta que o técnico não consegue mais acompanhar. Então, até o técnico hoje, o engenheiro está dentro da indústria. Então, o que se transformou hoje o técnico de televisão? Um trocador de placa. O que está acontecendo? Ah, a imagem está assim. Vai lá, troca a placa de vídeo. Não é? Coloca de volta. Vai lá, troca a placa do horizontal. Tira. Opa, é ela. Coloca uma boa. Fábrica pede uma, cobra do cliente. Qual o conhecimento que ele precisa? Saber que aquela placa é para isso, aquela para aquilo. E o antigo? Tinha que saber eletrônica. Então, o que a tecnologia fez? Foi bom ou foi ruim? Conhecimento em si. Conhecimento foi. Houve o quê? Monopólio. Conhecimento está dentro da empresa que fabrica o chip. Isso aqui é fantástico, né? Inclusive na Fantástico. pandemia, uma das maiores brigas foi microchip. Entrando nesse assunto aí, já que a gente entrou nesse assunto, você acha que esse mercado de manutenção ele vai cair bastante por conta disso? Gradativamente. Alguns produtos que têm maior rotatividade já caíram e caem muito rápido, e outros vão mais devagar. Tudo depende. Pressão 3D. Vai chegar um momento que vai ter o módulo disso, módulo daquilo, porque começa a ter mais clientes, mais mercado. E aí aquele cara que arruma, troca a plaquinha, aquele cara com o tempo vai morrendo. Exemplo claro, fotografia. Você tirava a foto, ficava naquela expectativa, mandava revelar o filme. Guardava o negativo. Você guardava os negativos, você fala, nossa. Aí você fala, puta, embaçou, puta, merda. E hoje? Clique. Não tá do jeito que eu quero. Apaga. Aí você vê, naquela época tinha emoção. Será que ficou bom? Olha que coisa. Um pequeno detalhe, sim. Eu te pergunto porque foi um rapaz arrumar o ar lá na empresa lá, e ele é da manutenção desde 2012. Então já tem um tempão, né? Mais de 10 anos na manutenção. E aí eu falei pra ele: "Ei, como que tá as coisas e tal?" Ele falou: agora no calor tá bom, mas ele falou: eu tô pensando em ver outra coisa, que esse mercado de manutenção não tem mais valor.
E aí o ar ligava, dava uns 2 minutos, ele ficava piscando a luzinha ali e não fazia mais nada. Ele ficou acho que umas 3 horas lá na empresa, mas ele foi, pô, mediu o gás, tal, não sei o quê. Ó, vou ter que abrir mesmo o ar. Pô, abriu, tal, tal. Aí percebeu que não tava girando lá, falou, ó, isso aqui é na placa, vou tirar a placa pra ver. Fez as medições, capacitor. Trocou o capacitor, voltou a funcionar. E aí ele falou pra mim, se fosse instalador de ar não ia ter resolvido. Falei, eu resolvi porque eu já tenho um tempo lá pra trás, que a coisa já 10 anos atrás era um pouco mais diferente. E aí, quando ele falou isso aí pra mim, me veio isso aí na cabeça, por isso que eu te perguntei. Falei, pô, será que esse mercado de manutenção, a tendência é, né, cada vez mais você, tipo, A deu tendência problema, pega a é placa. virar um bloco cheio de conectores. Você tira aquele bloco, põe um bloco novo ali nos conectores. E Às boa. vezes o bloco ele é blindado. Pô, agora, o técnico, aquele técnico veaco que entende, olha, compressor, ó, se eu fizer isso. Não é que ele não é bom, é que ele não seria mais necessário. Exato. Porque a tecnologia começa a ficar embarcada, começa a virar blocos, como aconteceu na eletrônica. E aí você não tem acesso. Você pega uma placa, você vai tirar um SMD, você vai tirar um componente, vai. Quem sabe, você nem tem o esquema da placa. O fabricante não te dá o esquema. Não dá mesmo. É verdade mesmo. Então, você está à mercê do fabricante. E o mercado ele está sendo feito para isso, porque hoje vai chegar uma hora que celulares, mesmo, dependendo do que quebra, é capaz de você ter que jogar fora e comprar outro. Então, eu acho que o que dá rentabilidade hoje, que eu ainda vejo, que eu acompanho, são equipamentos caros. Por exemplo, eu vi esses tempos atrás um rapaz consertando um Mac, porque você pega, tem computador lá que é 12 conto. 12 mil, 15 mil. Então o cara vai lá, cobrou 2 mil pra arrumar, o cara paga, né? Só que é o cara que vai lá, componente por componente, tal, tal, tal. É que o Só Mac que é sai um, pouco. só que é um outro mercado. Aí sai pouco. Mas esse mercado mais comum, A hora que o preço dele cair aí e tiver todo mundo. Né, aí o fabricante vale a pena agora eu tornar a manutenção dele mais rentável para mim, o dono. Entendeu? Então tira, por isso que eu falo que é monopólio, tira uma massa trabalhadora no sentido de manutenção e coloca na responsabilidade do fabricante. Então hoje dentro da indústria, isso é comum. O cara te vende uma máquina, lá tem um chip programado. Você comprou a máquina, não comprou o programa. Um dia dá pau. Te chama o dono da empresa, o fabricante, para lá, te cobra, às vezes, um dinheiro enorme, para dar um boot na máquina e reinstalar o programa. E aí? Como é que você faz? Vocês acham que, por exemplo, esse profissional que tem que ter tinha que ter toda essa capacidade, ele vai chegar num ponto da história aí que ele larga. Não vai ser mais necessário, tipo, e todo esse conhecimento se perde. Então, O conhecimento migra do fabricante. Então, quem é muito bom, às vezes a fábrica pega para ela. São poucos. E a grande maioria vai procurar mercado ou vai ser um empreendedor. Então, mas fazendo aquela conexão com a parte de ensino que você falou, se na base a gente não tem mais essas pessoas que têm esse sonho, esse propósito de ser bom, como que a gente vai ter gente que vai, sabe? Porque esse que é o ponto. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Porque você chega no. Responder isso. Cara, porque para arrumar alguém para trabalhar, e olha que a gente sim, é difícil. Imagina a capacidade de você ter que ter alguém estudado, com formação, para assumir um determinado cargo e você não achar. Durante muito tempo, o setor mais importante de qualquer indústria é o RH. E uma das funções é identificar as joias raras. Um moleque com vontade, com determinação. Opa, esse aqui vai dar frutos. Porque a grande maioria já entra na empresa derrotada. Ou com sonhos extremamente limitados, né? Como eu falei, uma moto e um celular, acabou. Então, hoje, eu tenho certeza disso, que eu trabalhei com assessoria há até pouco tempo. Isso é um fato consumado.
tá? Hoje tá difícil, por isso que muitos empresários estão migrando para máquinas automáticas. Aqui na empresa metalúrgica aqui perto, tinha 20 e poucos tornos para fazer camisa de cilindro. Um belo dia, apareceram 4, 5 tornos CNC. O torneiro, vocês sabem, tem que conhecer medida, tem que ter tato, tem que conhecer a máquina, tudo isso aí. Então, aí, com a máquina CNC, posso ter 4 máquinas CNC, um programador, que vai programar o desenho da máquina, carregar a máquina, pôr o desenho, ajustar, e um peão, para pôr a peça, apertar um botão, tirar a peça, dar uma conferida com o Paquinho, colocar, pôr a peça, tirar a peça. Preciso de mão de obra qualificada? Não. Não. Então, a empresa resolveu o problema de uma certa forma, né? E ela vai, e o sistema está vendo isso. Então, o que está acontecendo? Máquinas cada vez mais automatizadas, as empresas ganham, máquinas automáticas, sem a função do funcionário. A automação chegou num nível em que o funcionário fica olhando para a máquina. Ela passou para esse nível agora. Antigamente, ainda, ela tinha muita interferência. Aí a eletrônica, depois que miniaturizou suas coisas, ela deu um salto muito grande. Então, hoje não precisa de ninguém. O centro de usinagem trabalha. Põe a peça lá, o operador fica lá, olhando, vendo, tal. Depois ele vem, mede, põe outro. Opa, saiu fora. Peraí, chama o programador. E aí, o que acontece com o mercado? Tem uma falta de mão de obra. Não. A consequência tem uma consequência mais grave, né? Que é o seguinte: você pagava R$ 4.000 por um torneiro, hoje você paga 1.500, 2.000. Cara que põe e tira a peça. Sim. Então, e aí? Então, a tecnologia é bom, bom, tá. Não é para todos, né? Então, é uma visão meio complicada eu falar isso, né? Só que são 35 anos de engenharia. É muito tempo. Mas é uma visão clara. Eu peguei lá dos primórdios, comecei a trabalhar em 84, vi toda a transformação mecânica, toda, principalmente eletrônica, participei. E aí você vendo as coisas se compactando, se miniaturizando, as coisas, a manutenção ficando mais simples, né? A manutenção é mais simples, sim, mas é uma faca que corta dos dois lados. Você não precisa de mão de obra tão qualificada. Aí você fala, pô, mas já não tem, pô, legal, né? Mas não é assim, né? E aí, esse povo todo vai viver como? Essa é a grande pergunta. E agora com a IA, como é que faz? E É a- outro problemão sério. E esse é um problema sério, muito sério. Eu vejo como é uma evolução, a evolução da eletrônica. Então, eu estou vendo desde a época da volta, e se eu contar para vocês tudo certinho, passo a passo, você vai ver que tem saída. Tem saída. Porque a gente olha como padrão, por exemplo, a China, né? Que o sonho, acho que todo empresário brasileiro aqui é pensar assim, não, vou fabricar lá na China porque na China é mais barato. Só quando você vê muito vídeo, lógico que muita coisa é o que é permitido você olhar. Muita gente lá pegando um copo aqui e pondo aqui, né? Pegando aqui, pondo aqui. E aí as máquinas rodando toda a produção. Você acha que vai ter que chegar, que a gente vai ter que bater num ponto e talvez dar uma regredida para poder colocar essa população? Ou a gente vai viver todo mundo de Bolsa Família, que é auxílio? Porque é um Problema muito é um questionamento que fica na cabeça. Agora eu vou falar cultura. Uma vez eu participei, já várias vezes eu participei de projetos, chamava Natal Tech, Avenida Paulista, na sede da Fiesp. Era uma exposição técnica, onde você misturava a parte técnica industrial com temas natalinos.
E uma vez a escola aqui fez uma máquina que fazia panetone. Mas era simulado. Na verdade, o panetone pequenininho estava pronto e a máquina cuspia como se ele tivesse feito na hora um panetone. Muito interessante. E aí apareceu um casal de chineses com um filho. E aí a máquina dava panetone gratuito. Tá? Dava panetone. Aí o chinesinho pegou o pai e tirou da mão dele. Quanto que é? Falei, não, é de graça. Não existe nada de graça. Falou pro filho dele, nada é de graça. E não deixou. Educação, né? Sim. Valor. Aí, não sei se foi no mesmo dia, apareceu uma senhora com os filhos. E aí, deu um panetone e tal, até ela já abriu a sacola, de graça, vai embora. Já chamou, fulana, aí veio a outra também, de graça. Cultura? Lei da vantagem? Então, quer dizer, isso reflete tudo, cara. Isso reflete tudo. Então, lá na China, as pessoas pensam diferente. Tem uma postura diferente, tem uma educação diferente. Então, é difícil falar, né? Eles falam assim, são explorados, são não sei o quê. Talvez é o nosso conceito vendo eles. Mas Sim, talvez eles não se sintam, não dessa forma que a gente acha. Um fato interessante, uma vez os Estados Unidos invadiu, não sei se é Afeganistão, tem um país desses aí, muçulmano, e era para libertar as mulheres, porque o americano achava que as mulheres naquele país eram oprimidas. Aí teve uma guerra, não sei se faz muito tempo. Aí quando os direitos humanos foi lá, tal, falei, pô, as mulheres falaram, como assim? Como falta de liberdade? A gente tem a nossa cultura. Isso aqui é o normal para a gente, né? Então, o que o Ocidente achava uma coisa do outro mundo, para eles era normal. Agora, passa isso para a economia, para empreendedorismo. Muda totalmente. Não muda. Hoje você contrata um funcionário, não todo, mas fica com medo dele. Sim. Fica com medo dele. Porque eu já tenho relatos, conheci vários amigos que perderam muito por causa de uma contratação. exatamente. Então aí isso inibe totalmente. Eu perdi bastante coisa com vendedor. Hoje eu já estaria mais tranquilo porque eu posso vender pela internet. Sim. Agora, por isso que as coisas mudaram muito, a realidade mudou muito. Se adaptar a essa nova realidade, venda online e tal, como você mesmo falou, requer esse feeling, né? essa percepção das coisas, né? E essa percepção você ganha com experiência, com trabalhando em cima. Mas o que eu ressalto é que acima de tudo isso precisa ter a tal do sonho, da vontade. Sim. Então você não sai do lugar. Então isso é unânime. Em todas as épocas, sonhar é a principal, é o item número 1. Você fala, eu quero chegar aqui, você está aqui. Agora, o que eu vejo em muitos jovens é o seguinte, estão aqui. Eu quero chegar aqui. Cara, sonha mais baixo. Vai mais devagar. Eu tive um aluno que queria ser astronauta. Bem pra cara dele. Pô, o que você tá fazendo aqui no Senai? E o seu sonho é esse? Corre atrás. E aí? Né? Então tem coisas e coisas. Tem gente que não sonha e tem gente que extrapola. Rompe o teto. Aí Lá pra quando cima. tenta e não consegue, se frustra. Se frustra. Aí vira um dom na vida, com a palavra. Você acha que isso está ligado diretamente com a cultura que a gente está inserido de uma forma geral? Porque você trabalhou para pessoas de uma cultura diferente do Brasil ou não? Por ser uma empresa
com a base japonesa, É. tá falando? Totalmente diferente. Totalmente diferente. O que se preza muito na cultura japonesa? Equipe, trabalho em grupo, união. Não faz isso não. Cada um para si, Deus para todos. Aqui impera a lei de Gerson, né? Todo mundo quer tirar vantagem. Uhum. É isso. Tá? Então, é muito complicado, tá? Eu vejo assim, muito complicado. Aqui você precisa ser quase um herói para poder empreender, correr atrás. E aí, você, em vez do governo ser um apoio, ao contrário, passa a ser um sócio indesejável. Ainda ele fomenta a briga, ainda. Tá? Ainda fomenta brigas. Aí é complicado. Então, hoje, depois de tudo isso, como que eu penso? O negocinho que eu toco, né? Impressão 3D, não tenho funcionário. Na verdade, tenho 7 funcionários, Suas 7 meninas. máquinas. São as minhas meninas, né? Cada um tem seu nome certinho. As mais problemáticas já têm um nome bem, né? Então, elas trabalham, montam, desenvolvem um produto, põem no mercado e viram de aposentado, né? Então, esse é, tipo assim, para mim sempre foi o sonho de consumo. Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa, você fazia um projeto, um Tecnígrafo, sempre caneta nanquim, vocês nunca ouviram falar nisso. Papel vegetal, desenho, aí mandava para a ferramentaria, ia lá, não dava certo, trazia de volta, corrigia e não sei o quê. Literalmente era um trabalho. Aquele transtorno, né? Uma vez eu estava no meu negócio, precisei de uma bucha. Falei, puta, comprar nylon, tornear essa bucha. Puta, e até eu preciso cortar umas peças tal. Aí eu olhei para a impressora que estava do meu lado, uma das primeiras impressoras que eu tinha. Né? Olhei para ela, ela olhou para mim e falou: É agora. o notebook estava lá, desenhei aquela buchinha, quase a ranhura certinha, fui lá e fui no banheiro. Já estava com barriga, né? Demorei um pouco. Cheguei, a máquina estava terminando. Tirei a bucha da mesa, fui na máquina lá. Cachê. Escorreu lágrima. Sonho de consumo. Quando eu comecei, é uma aventura. Agora, lição que fica. Filé mignon fica mais gostoso quando você já roeu o osso. Qual que é o problema dessa garotada hoje, do empreendedor? Não roeu o osso. Então, não dá valor ao que tem. Entende? Sim. Agora, isso é... Não dá valor por quê, né? Aí tem aquele lance, né? A recompensa, aquele negócio da busca, tá, e outros papos, mas é interessante isso. Isso que hoje tá difícil. Tá. Vários insights Acho aí que no. sempre foi. Vários insights aí no dia de hoje aí. Bom, foi vários insights aí. Acho que você compartilhou muito bem aí ó, a trajetória. Bem bacana, né? Acho que traz até umas visões que a gente Não, para mim não imaginava. totalmente diferente. Né? Não, para mim também, muitas coisas. Sabe, né? Tipo, Então, acho que é muito bacana aí toda essa compartilhar todo esse conhecimento aí e falar um pouco do empreendedorismo, né? Sim. Com a visão sua, com a visão de quem já passou É. por uma outra situação. Eu acho que traz aí bastante esclarecimento aí para quem tá Não acompanhando. sei, Danilo, se o passado, hoje, a coisa do jeito que tá, a experiência do passado sempre é boa, sempre orienta a gente para não errar muito. Mas as coisas mudaram muito, né? Só o fato do vendedor, por exemplo, você contratar um vendedor, contratar um cara, ou ter um carro, ir lá no cliente, negociar, mandar a máquina, papapá, papapá. Às vezes você tinha que levar a máquina pro cara. Ixi, pô, né? Tá, Sedex, tá, recebi, pá.
Então, essa comodidade, a gente fala, é boa, Sim. mas talvez seja não ter tanto gosto para a vitória. Não sei se é isso. Talvez a vitória não fique tão emocionante, Tão saborosa, né? tão saborosa. Não sei, pode ser que eu esteja equivocado, mas o que eu sinto é isso. Tá? É isso. E aí, mais alguma Entendeu? coisa? Eu tenho um monte de perguntas. Encerrar com o Marcos tem que Vamos, dá para tarde. tem que descansar. Marcos, obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui. Você sabe disso. Teremos outros papos, com certeza. É, Mais vezes aí pra. para conversar. Que bom. Gente, Agradeço. esse é um episódio especial aí pra gente, que é uma pessoa que a gente gosta muito. E eu quero deixar aqui para vocês o seguinte, que todos os episódios que a gente tem conversado aqui, que a gente fala do CLT, fala da vida, você sempre tem que buscar um propósito em alguma coisa. Não adianta você. É o que a gente estava conversando esses dias. Você fazer as coisas por fazer, atender um cliente por fazer. Lógico que o online, talvez a gente só quer ver todo aquele volume, aquele pacote, mas dê o valor para a primeira venda, que eu creio, acho que todo mundo lembra da sua primeira venda. Então, a gente quis criar esse podcast justamente para isso, para trazer pessoas que vivem a verdade, não mascarar as coisas, tá? E obrigado aí por mais um episódio que vocês estão assistindo. Obrigado. Obrigado. Só ressaltando aqui os nossos patrocinadores novamente, a Facina. Aí você que vai fazer essa festa aí do final do ano aí, pode contar com a Facina aí, comprar os doces aí. Tem os tons natalinos aí, doces verde, vermelho. É só falar aqui com a rapaziada aí, com o Brendo, com o Maico. E ir pra cima. Etiqueta também, tá finalizando a produção aí, precisando de impressora, ADM Solution. E se você quiser presentear aquela pessoa que você gosta muito, as tábuas da Top Wood. Não se esqueça, hein? Então, fica aí a dica dos nossos patrocinadores. Isso aí, gente. Pessoal, obrigado aí por mais esse episódio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Brendo. E até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau.